Vamos assistir nessa aula um resumo sobre as formas de representação da Terra, os movimentos de rotação e translação e as fases da Lua. Primeiro é preciso dizer que a superfície da Terra não é perfeitamente esférica, ou seja, ela apresenta irregularidades. As elevações e depressões criadas pelas montanhas, vales, planícies e planaltos são responsáveis por essas inúmeras irregularidades. Em geografia, utiliza-se diferentes formas de representação da superfície terrestre, tais como o globo, que é a representação em escala reduzida do planeta. Temos o planisfério, que representa toda a superfície terrestre. E temos os mapas, que representam uma parte de algum lugar do planeta, como um continente, um país, um estado, um município ou um bairro. Na antiguidade, o pensador grego Aristóteles defendia a ideia que a Terra era o centro do universo e que todos os astros giravam em torno da Terra. Esse modelo é chamado de geocêntrico. No século XVI, o físico Galileu Galilei retomou as ideias do astrônomo Nicolau Copérnico, que defendia outro modelo de organização do universo, onde o Sol seria o centro. Esse modelo é chamado de heliocêntrico. Atualmente, sabe-se que o Sol está no centro do Sistema Solar. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza dois movimentos, o de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz, girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa passando pelos polos. Se você prestar atenção, esse eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora quase 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra demora 1 ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda, mas não, ela tem a forma de elipse. Graças ao movimento de translação e à inclinação do eixo da rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Aqui podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em 6 meses acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios do sol de maneira mais direta e lá será verão, e no hemisfério norte será inverno. Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, temos os anos bissextos, que tem um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Nessa animação, você vai entender os movimentos que a Lua realiza. Também vai saber porque vemos sempre a mesma face do satélite. A Lua realiza 3 movimentos principais: a rotação em torno do seu próprio eixo, a revolução em torno da Terra e a translação em torno do Sol junto com a Terra. Para dar uma volta ao redor do próprio eixo, a Lua demora 28 dias, e durante esse mesmo período ela dá uma volta completa em torno da Terra. Por isso, a parte da superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Se a Lua não fizesse a rotação, ou seja, se ela não girasse em torno do seu próprio eixo, enxergaríamos todas as suas faces. A posição que ela ocupa em relação à Terra e ao Sol determina o que chamamos de fases da Lua. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos a sua parte iluminada. Essa é a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta, torna-se possível enxergar da Terra uma pequena parte iluminada que cresce gradualmente. 7 dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase quarto crescente. Nos próximos 7 dias, a porção iluminada continua crescendo, até atingir sua plenitude, a lua cheia.
A partir daí, a porção iluminada da Lua começa a diminuir, caracterizando a fase quarto minguante. O ciclo se completa quando 28 dias depois não avistamos mais nenhuma parte iluminada da Lua. Espero que esse resumo tenha ajudado. Lembre-se, volte o vídeo e assista novamente caso não tenha entendido algum conceito. Até mais! Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 km. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes, o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera?